Seja bem-vindo, muito obrigado, Pablo Henrique. E ele já mandou um superchat também, né? Muito obrigado pelo superchat, perguntando o seguinte: quais deveres de um filiado? Hashtag fora Bolsonaro. Filiado do pessoal? Oi, tá ouvindo, Henrique? Ele tá ouvindo. Acho que é um lá. Mas aqui, pessoal, está ouvindo? Bom, imagino que o companheiro esteja perguntando sobre o filiado do PCO, né? Se você quiser participar do partido, é simples. Nós temos aí uma reunião regular para discutir política e as atividades do partido. Os membros do partido que são ativos e tudo mais têm que contribuir, pagar uma mensalidade e vender o jornal do partido. Basicamente, é isso. São as atividades, né? Uma reunião regular, e isso daí. É interessante essa pergunta, porque nós estamos lançando uma campanha de filiações. Nós queremos fazer crescer o partido, e a situação é muito favorável, e nós estamos precisando mesmo agrupar as pessoas, porque a iniciativa de luta no país é uma iniciativa, não acontece nada. O que a gente vê são essas declarações e essas manobras que nós estamos vendo aí, que fazem parte não de uma política de esquerda, mas de uma política burguesa. E aí a maior parte das pessoas assiste bestificada o que está acontecendo no país, escândalo atrás de escândalo, crise do governo, e o grande argumento da esquerda é que a gente não pode tirar o Bolsonaro, porque se tirar o Bolsonaro vai ficar pior do que estava, o que é estranho, porque ninguém consegue ver que esteja tão bom assim nesse momento, que possa mesmo efetivamente ficar pior, né? Então, eu aproveito a pergunta do companheiro para chamar as pessoas que estejam interessadas se a pessoa se filiar simplesmente, é um apoio ao partido, sem dúvida nenhuma. Mas, principalmente, se as pessoas estiverem interessadas em ter uma participação ativa na luta política nacional. O nosso partido está aí de braços abertos a todos aqueles que querem fazer alguma coisa seriamente, né, para mudar a situação que existe hoje dentro do Brasil. Bom, companheiros, vamos lá. Próxima pergunta aqui, também do Superchat, é a pergunta da Patrícia Viana. Muito obrigado pelo Superchat. Ela pergunta se o Rui fará algum encontro com brasileiros na Europa. Essa pergunta? Sim. O pessoal anunciou isso aqui na sábado passado. Nós estamos organizando aqui uma conferência europeia dos companheiros do PCO brasileiros que residem na Europa, que nós achamos que é uma atividade muito importante, tá? Porque a pressão internacional cumpre um papel não apenas em relação ao Brasil, mas em relação a todas as causas políticas democráticas, sociais, tá? A pressão internacional é muito importante. Então, nós vamos organizar essa conferência, e é o resultado de um trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo. Nós fizemos uma rodada de palestras na Europa, nós temos mantido contato, os companheiros da Europa têm feito várias atividades importantes aqui, que nós temos noticiado nos nossos órgãos de imprensa. Então, nós estamos aqui para fazer esses encontros e, particularmente, essa conferência internacional. Beleza. Bom, antes de também passar para outra pergunta, eu queria dar alguns avisos aqui que o pessoal mandou pelo Superchat. Agradecer o Superchat do Alexandre Domingues, que
pede para a gente convidar o pessoal a assistir a análise política da semana na sede do PCO, lá em Belo Horizonte, no edifício Maleta, loja 67, e apoiar também a sede do PCO, apoia-se barra PCOMG. Agradecer também o novo membro Carlos Augusto, seja bem-vindo, e o Marcelo Millet, também, novo membro, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso canal, nos ajude a fortalecer o nosso canal independente revolucionário. Agradecer também a Luciana Gouveia, que mandou um super sticker aqui pra gente, que é uma outra maneira de contribuir também no bate-papo. Ela mandou uma pera se curvando dizendo obrigado. E a pergunta do Antônio Cláudio Vitoriano, que também mandou um superchat, e tem outras pessoas que também fizeram perguntas parecidas, como a Juliana Travassos. Ele pergunta o seguinte, muito obrigado pelo superchat, ele pergunta, você acha que a parceria do Intercept com a Veja vai tirar a credibilidade do Intercept enquanto dá alguma credibilidade à Veja? E a Juliana Travassos, ela fala que ela gostaria de saber qual a análise que o Rui faz sobre a parceria. Folha, Intercept, Veja, quanto à divulgação dos vazamentos. Já foi falado na análise, mas acho que vale reforçar aí pelas perguntas. Bom, vale a pena repetir isso aqui. Vale a pena repetir. Não acho que vai tirar a credibilidade da denúncia, né? Porque a denúncia é uma denúncia muito objetiva, mas é uma tentativa, como eu falo, é uma tentativa de reciclar o lixo político. A Veja é um lixo reacionário. Né? Apresentar a Veja como fazendo uma denúncia democrática é uma enganação da população. E para que serve reciclar uma Veja, uma Folha de São Paulo, um Reinaldo Azevedo? Serve de fazer aquela reforma naquele órgão para ele fazer novas maldades contra o povo brasileiro. Eu acho isso daí um enorme desserviço, né, à causa da luta pelos direitos democráticos no Brasil. Ninguém tem que ler essa Veja, ninguém tem que ler essa Folha de São Paulo, isso aí é que nem a Globo também. Né? A Globo já é pior porque a Globo ela se apoia uma concessão estatal, que nós somos a favor de que seja caçada, que é um privilégio inadmissível. Agora, apresentar a Veja, o Reinaldo Azevedo e a Folha como democráticos é um péssimo serviço. Né? Não vai mudar nada no que diz respeito à denúncia. Eu entendo o argumento do Greenwald. Ele tem um blog, Intercept, que é uma operação capitalista e tudo, tem uma certa ressonância, mas não é Veja, não é Folha. Está muito longe de ser um órgão do tamanho da Veja e da Folha, lógico. Então ele fala, vamos pegar um órgão de imprensa grande para ter uma grande divulgação. Bom, é um objetivo, mas é um objetivo que tem muitos pontos contrários. E eu acho que nesse caso aqui vale o ditado, o dito popular, né? O molho está mais caro do que o frango. Eu não sei, a maioria das pessoas nem assistiu o filme que foi feito sobre o caso do Snowden, nem leu o livro do próprio Greenwald, que é um livro muito interessante de se ler, né? Onde ele explica, ele apresenta os documentos, tudo que ele recolheu, uma boa parte, né? Os documentos, é preciso lembrar que eles nunca foram apresentados na sua totalidade, né? Mas ele apresentou uma boa parte dos documentos e tudo mais. Naquele livro, ele mostra, né, o trabalho que ele fez em conjunto com o Guardian. E ele mesmo explica que o Guardian colocou inúmeros obstáculos para que a denúncia fosse feita. Ele mesmo explica isso daí. No final, ele pressionou e o pessoal do Guardian, ele ameaçou, inclusive, publicar as revelações do Snowden por conta própria num blog. Eu acho que por isso ele montou o Intercept, depois que ele mesmo percebeu que não dá para ficar inteiramente na mão
desses tubarões da imprensa, que são todos os criminosos. O Guardian mandou uma pessoa para Hong Kong para meio que fiscalizar o processo de denúncia que estava sendo feito, e tudo mais. Então, ele mesmo mostra que essas sociedades, elas impõem grandes limitações na denúncia. Agora, no caso do Brasil, é pior do que impor uma limitação. A Veja é o Sérgio Moro. Você colocar a denúncia do Sérgio Moro na mão da Veja, não sei se eles vão, qual é o poder que eles vão ter de falsificar o negócio. Mas é quase que colocar a denúncia na mão do próprio Sérgio Moro. Quem inventou o Sérgio Moro foi a Veja. Foi a Veja, foi o Estado de São Paulo, foi a Rede Globo, Bandeirantes. Foi esse monopólio da imprensa, que é uma máfia, que é um monopólio criminoso, que visa controlar a população, é uma ditadura contra o povo. Eu acho que a aliança com esses setores aí não foi um erro do Greenwald. O que a gente poderia dizer nesse momento é que foi um erro. Eu não estou vendo da parte do Greenwald nenhuma intenção maligna, antidemocrática, nem nada, mas eu acho que ele deveria ter procurado todos os órgãos da imprensa independente, que tem uma ressonância muito grande, tem vários órgãos aí, e ter feito um trabalho em conjunto, até porque o nosso problema não é só desmascarar o Sérgio Moro, nós podemos desmascarar essa imprensa também. Sem essa imprensa, o Sérgio Moro não é nada. Ele não é absolutamente nada. Agora, a política do Greenwald, infelizmente, é a seguinte política. Colocou a raposa para tomar conta do galinheiro. Então, logicamente, nós somos contrários a isso. Agora, ele não se dá na mão dele, ele que está trabalhando isso aí. Beleza. Bom, eu queria dar mais um recado aqui do Marcelo Milex, que contribuiu com o Superchat. Ele disse que na independência da Bahia e do Brasil, o PCO estará puxando o bloco Lula Livre no 2 de julho, se não me engano, que é o dia da independência da Bahia. Feriado lá no estado. Também agradecer ao Superchat da Sara Oliveira. Muito obrigado pelo Superchat. E também o superchat do Diego Zanotto. O Diego Zanotto comenta o seguinte: general anti-imperialista é igual lobisomem, tem sempre alguém que jura que já viu, mas provar que existe é outra história. Também agradecer o superchat da Maria Ângela Abducci, muito obrigado pelas contribuições aí, companheiros. Bom, eu queria ver com a produção se tem mais alguma pergunta, e se tem perguntas aqui do auditório também. Tem, produção? A produção vai mandar mais perguntas aqui. Bom, vamos lá. Agradecer o superchat do Luiz Petit. Ele pergunta: não seria um aspecto positivo a utilização desses veículos golpistas para levar as denúncias da Vaza Jato a um público na bolha de suporte do golpe? Mas uma pergunta sobre essa questão. Não sei se o Rui já quer responder esse outro ângulo aí do problema, né? É o que eu falei, o cálculo dele é esse aí. É dar a maior divulgação possível para a denúncia que ele tem, inclusive para atingir aí, provavelmente, os setores que leem essas porcarias aí. Essa Veja, que alguém que escuta esse renome dele, eu não sei quem é que tem estômago para escutar esse cidadão aí, e por que também vão escutar ele.
Ele já mudou de posição tantas vezes que eu acho que ele mesmo não se conhece mais. Então, esse é o cálculo, é óbvio, né? É compreensível, mas é o que eu digo, tudo na vida é uma questão de você medir a vantagem e a desvantagem. Não há nada que seja perfeito no mundo. Quando você assume... Uma boa parte da esquerda tem uma posição que eu diria que é assim, metafísica, né? A posição perfeita, sem contraindicações, sem riscos, sem problemas, sem nada. Isso aí não faz parte do mundo real, do mundo material. Então, o que acontece é o seguinte, ele vai conseguir maior divulgação, mas qual vai ser o custo disso daí? Essa que é a grande pergunta. E eu acho, né, poderia explicar detalhadamente, mas nós não temos aqui também todo esse tempo para fazer essa explicação detalhada. Eu acho que aqui a gente entra na famosa lei de que o molho sai mais caro do que o frango. Então, quando o molho sai mais caro do que o frango, você come o molho sem frango. Você come o frango sem molho, né? Porque é muito caro. Eu acho que está na hora de todo mundo pensar em largar mão dessa imprensa, esquecer esse poder de divulgação e criar uma imprensa independente. Não é que seria uma imprensa maravilhosa, livre de todo pecado, livre de todo defeito, mas essa coisa aí, essa coisa chamada Veja, chamada Globo, chamada Folha de São Paulo, esses jornalistas, né, que servem essas causas contra o povo brasileiro, isso daí a gente não deve dar a mais remota vantagem para eles. E vou dizer, não é só o Greenwald que faz isso daí. Durante todo o período da derrubada da Dilma, do processo de derrubada da Dilma, o Boulos teve uma coluna na Folha de São Paulo, quando ele ficava lá convindo a cabeça de quem estava achando que aquilo era um golpe de Estado. Então ele vinha com uma história, criticava a Dilma, e era uma coisa assim que confundia a cabeça, acho que da própria Dilma, se ela lesse o negócio. Então, quer dizer, o Boulos, naquela época, ele conseguiu uma divulgação, mas ele prestou um serviço extremamente negativo. A associação com esse pessoal é negativa. Vai reciclar esse lixo, um pouco, né? Vai reciclar completamente, também porque nós estamos aqui metendo tal, e muita gente vai criticar e vai denunciar essa operação, né? Mas vai reciclar um pouquinho o lixo, e se reciclar esse lixo, isso é que nem lixo radioativo, você entendeu? Você tem que ficar longe disso, daí que mata as pessoas em volta. Eu entendo o cálculo dele. Nós aqui não somos ingênuos de não perceber, né, o que a pessoa está buscando, mas é um tal negócio. Você tem que medir cuidadosamente. Você tem que fazer a conta. A política, ela é muito um processo de fazer a conta. Eu vou fazer isso, tem essa contraindicação. Mas qual que é o peso daquilo que você vai obter e qual é o peso daquilo que você vai ter de negativo? Tem que olhar, né? Tem que olhar com cuidado. Nós, por exemplo, estamos dando divulgação para as denúncias que o Greenwald está fazendo, estamos comentando com a nossa própria posição. Mas nós não vamos assinar embaixo de uma operação de reciclagem de uma Folha de São Paulo, de uma vez, do El País, esqueci de falar do El País. Jornalzinho safado, direitista, defensor do imperialismo, inimigo jurado da Venezuela, tudo. E no Brasil, inclusive, eles se propõem a ser não apenas democráticos, como eles querem aparecer como se eles fossem parte da esquerda. Eles contrataram os esquerdistas aí, na minha opinião, são do PSOL, não sei o que é, e os esquerdistas ficam falando ficam dando palpite sobre como deve ser organizado
manifestação e tal. Não, senhor. Vai defender a direita lá na Espanha, o país. Jornalzinho direitista. Também está participando da operação. Esqueci de falar isso aí. É a Veja, a Folha, o El País e o inacreditável Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo foi nos atos coxinhas. Ele estava lá no meio das camisas verde e amarelas, estava lá no meio do pessoal que ficava insultando a Dilma, pedindo intervenção militar. Vai enganar outro. Bom, uma pergunta aqui que eu queria fazer também. Não sei se o Rui chegou a assistir, né? Porque teve uma outra polêmica essa semana, foi sobre o filme que foi estreado aí, que é o filme Democracia em Vertigem. A direita, não precisa nem falar que atacou o filme, né? Falando que o filme inventa a tese do golpe do PT, essa coisa toda. Só para registrar também, o PSTU fez a crítica igualzinha, falando que o filme é fantasioso, que não teve golpe coisa nenhuma, etc e tal. Mas por outro lado também, outras pessoas criticaram o filme por trazer uma visão da esquerda pequeno-burguesa, etc e tal. Eu queria saber se o Rui chegou a assistir o filme, se tem alguns dados aí sobre esse problema. Pode falar? Me comprometo aí com a pergunta, é importante. Né? Eu assisti só o comecinho do filme, parece muito bem feito o filme, não precisa assistir o resto para dar uma opinião. Mas eu me comprometo com o companheiro que fez essa pergunta aí, a dar uma opinião sobre o filme no próximo sábado, com certeza. Eu vou ver o filme e vou dar uma opinião que eu acho importante. Está cheio de filmes aí contra o PT defendendo o golpe, defendendo a direita e tudo mais. Esse filme seria um filme que defende a ideia do golpe, né? Vale a pena comentar. Vou comentá-lo sim, mas só depois que eu assistir cuidadosamente. E aí vou também fazer um comentário sobre os críticos do filme, né? Minha opinião sobre os críticos. A do PSTU é meio assim, óbvia a crítica, né? O PSTU não consegue se separar da direita golpista. Tem uma afinidade aí que a gente não consegue nem dimensionar, né? Segundo o PSTU, não teve golpe. A Dilma foi derrubada porque, pelo que eu vi, né, 70% da população seria contra ela. Não sei que instituto de pesquisa que eles têm, em que mundo que eles vivem. Eu tenho até a impressão de que eles estavam de férias aí, na Ásia, enquanto o golpe se desenvolvia aqui. Bom, mais perguntas aqui do Superchat. Vamos lá. Agradecer o Superchat da Maria Ângela Biducci. Seguinte, próxima pergunta também tem a ver, né, com a questão do Intercept e tudo mais. Tem várias perguntas sobre isso. Mas antes eu queria agradecer o novo membro do canal, Pedro Antônio Brunel. Muito bem-vindo, muito obrigado. Ao superchat da Cristina Silva, que diz o seguinte: PCO é o único partido que luta contra o golpe. Muito obrigado pelo superchat, Cristina Silva. E novo membro, a Rosi Pontes, também muito obrigado por contribuir com a gente, por ser membro. Cecília Oliveira Vieira, também novo membro do canal. Seja bem-vinda. E a pergunta, eu vou juntar as duas perguntas, tem mais duas perguntas sobre esse problema dos vazamentos. Superchat do Marco Gaverio. Rui, canais e jornalistas de geopolítica como Duplo Expresso e Pepe Escobar têm alertado para o The Intercept como um regulador de informações. Como você vê o site que é financiado por Omidyar? E o Rodrigo Pedro também
Muito obrigado pelo superchat. Ele pergunta, Rui, o que você acha da tentativa da imprensa de relativizar as denúncias do Intercept e da lorota dos hackers? Bom, esse problema do que o Intercept financiado pelo miliar, essa coisa toda, eu acho assim, né? A gente precisa ter uma avaliação da coisa racional. Nós temos que entender que nem sempre, né, a origem de uma determinada informação compromete totalmente essa informação. Por exemplo, eu já falei aqui, o problema não é nem o Intercept. Se for para levantar a lebre, nós teríamos que perguntar quem é que passou essas informações. Não foi nenhum hacker, foi alguém de dentro do aparato jurídico e tudo mais. Talvez até do serviço de inteligência brasileiro. Essa informação não veio da esquerda, ela veio da direita. E por que a direita tem interesse em atacar o Sérgio Moro? Porque, segundo um setor amplo do aparato político da burguesia brasileira, o Sérgio Moro já cumpriu o papel dele, que era colocar o Lula na cadeia. Agora, não tem que tirar da cadeia outras pessoas, né, que foram presas, e não tem que colocar novas pessoas na cadeia. Isso já tinha sido dito, é uma coisa que todo mundo sabe. Então decidiram, já que o Sérgio Moro é ministro do Bolsonaro, o Bolsonaro sofreu aí está atravessando um período de crise muito grande. Existe uma enorme contestação do governo nas ruas e tudo mais, decidiram aproveitar para acabar com a Operação Lava Jato ou controlar essa operação. A gente tem que ver que o STF já tomou medidas para tirar poderes da Lava Jato, colocou uma parte das investigações para o TSE, para eles poderem controlar. Né? É uma luta interna dentro da burguesia. Então, se o Greenwald é funcionário de um milionário, coisa que valha, isso daí não parece muito relevante. Depois eu teria que ver o seguinte, o que quer dizer isso? Que a informação é falsa? Se a gente for falar isso, então nós estamos do lado do Sérgio Moro e da direita, que fala que a informação é falsa. Eu acho que não, eu acho que a informação é verídica, porque ela bate com toda a realidade. A gente vem acompanhando esse processo aí há quase 4 anos. O negócio da Lava Jato é, inclusive, anterior à eleição da Dilma. Né? O negócio começou antes. Então, nós estamos vendo, a gente sabe que isso daí corresponde à realidade, não é? Também não é assim que aparece um negócio e você tem que chamar o Sherlock Holmes para ele descobrir se a informação é falsa ou verdadeira. Existe um certo parâmetro da realidade que mostra. Agora, eu acho assim, eu não tenho nada... o Greenwald, ele é um personagem ocasional nesse negócio aqui. Ele não é uma peça-chave de todo o processo político. Ele entrou aí como um jornalista que dá uma certa credibilidade para a informação, que tem uma fama internacional e tudo mais, né? Por isso deram na mão dele, poderiam ter dado na mão de outro jornalista. Também deram na mão dele porque chegaram à conclusão de que ele não ia sentar em cima da informação. Eu não vejo assim, esse lado conspirativo, que o Intercept, isso e aquilo, a não ser que alguém venha falar que o Greenwald é o grande novo revolucionário do Brasil, que ele é o herói do povo, aí, lógico, eu falo, não, é um jornalista com algumas posições democráticas e outras posições que são posições reacionárias. Ele mesmo falou que ele tinha apoiado a Lava Jato no começo. Né?
E é por isso que ele recebeu a informação também, porque ele não é uma pessoa do PT. Se você desse essa informação na mão de um jornalista do PT, o questionamento ia ser maior, por isso deram na mão do Greenwald. Eu acho que é simplesmente isso daí. A imprensa, ela procura desacreditar a informação pelo seguinte, que essas revelações, elas colocam em pauta um problema explosivo, né? que é o seguinte, que está claro que também não há nenhum segredo nisso daí. O Sérgio Moro, ele conspirou ele é um conspirador, ele foi encarregado de condenar o Lula. A Operação Lava Jato é uma farsa. Ela foi montada para dar o golpe de Estado. Muita gente não lembra, mas quando a Dilma ganhou a eleição, a Globo estava lá vendo os resultados, chegou uma hora que o resultado mostrava a vitória da Dilma, em 2013. 2013? 2014. Aí estava lá o Perval Pereira, a voz de Deus. Aí o Perval Pereira falou o seguinte: a Dilma ganhou a eleição, mas não tem grande importância, porque ela vai cair por causa desse escândalo da Petrobras. Qual que é o escândalo da Petrobras? A Lava Jato. Quer dizer, o homem já tinha tudo montado. A Lava Jato já tinha começado, eles já tinham montado todo o circo, né? Então, não tem mistério nenhum esse negócio do Sérgio Moro. As informações do Intercept, elas somente vêm para, digamos assim, oficializar, colocar preto no branco aquilo que todo mundo que está assistindo essa nossa análise aqui já sabia há muito tempo. Nós já sabíamos que isso daí era uma fraude conspiratória e criminosa há muito tempo, desde 2014, desde 2013, quando começa a operação. Bom, tem mais superchats aqui. Primeiro, agradecer o Rodrigo Kirst, que se tornou membro do canal, seja bem-vindo. E tem aqui uma pergunta do Fernandes da Silva no superchat. Rui, por que você também não faz chamadas de membros, inscrições no canal e filiações durante a análise e também vídeos curtos de alguns assuntos durante a semana? O povo tem muita empatia por você. E para emendar também, aí mais o superchat da Bia Simonassi. O povo tá em coma, Rui. Henrique, você tá ficando com cara de comunista. Obrigado. Tá. Bom, é isso. Estou ficando com cara de comunista? Tá. Não, tudo bem. Nós estamos discutindo de fazer essa propaganda aí, de fazer mais programas. Nós estamos discutindo, inclusive, de lançar um programa de comentários políticos de manhã, com minha presença. Você aproveitaria o fuso horário para entrar bem cedinho aí, e provavelmente esse programa será lançado a semana que vem. E, bom, aqui mais um superchat do Severino Fernandes. Seria possível uma reforma no judiciário, tribunais superiores com mandato sem reeleição e distribuição equânime nacional? Henrique, por favor, repita a pergunta, porque eu não ouvi direito. Seria possível uma reforma no judiciário, tribunais superiores, com mandatos sem reeleição e distribuição equânime nacional? Logicamente, sempre é possível fazer uma reforma. Mas, à medida que haja tentativa de fazer a reforma, a resistência vai ser enorme. O judiciário é o pilar mais reacionário do regime político. No nosso programa, nós exigimos eleição dos juízes para acabar com essa
essa reprodução de reacionários aí por pseudo-concursos. Isso aí é um problema muito sério. Um maior controle popular do judiciário e algumas outras medidas. Agora, para fazer isso daí, você vai precisar de uma pressão popular verdadeiramente gigantesca.